Oi pessoal, tô aqui de volta hoje para falar com vocês sobre um tema super bacana e super divertido para te ajudar a impulsionar a sua carreira e melhorar muito a qualidade das suas apresentações. Eu vou falar especificamente hoje sobre o storytelling, que eu sei que é um tema que gera muita curiosidade entre as pessoas. Por que eu escolhi falar hoje sobre o storytelling? O storytelling é uma técnica milenar de contar histórias, né? A gente só conhece o mundo como ele é hoje porque os nossos antepassados contavam histórias, as nossas avós, as nossas bisavós, as nossas mães contavam histórias pra gente e assim foi possível que as histórias fossem se passando de geração em geração. Então, contar história é uma delícia, ouvir história é uma delícia e eu te convido a trazer isso para o seu universo corporativo, para o universo onde você faz as suas apresentações. As histórias, elas são muito interessantes porque elas ajudam você a ter uma narrativa mais lúdica, mais divertida. Elas fazem com que você consiga trazer elementos que engajam, né, que agregam e que deixam a história mais emocionante e também com que as pessoas se vejam dentro delas. Aí você me pergunta, Ellen, o que é o storytelling? Bom, numa tradução livre, o storytelling é contar histórias. Em 1949, se eu não estou equivocada, Joseph Campbell, ele criou um passo a passo, né, para que as pessoas contassem melhor suas histórias. Um passo a passo de elementos para a sua narrativa que fizessem com que as suas histórias ficassem mais interessantes. E isso ele deu o nome de Jornada do Herói. Você pode pesquisar sobre isso, é um tema super divertido, super interessante, que vale a pena você conhecer mais profundamente. Aqui, a minha ideia é trazer para você dicas, vou te dar 5 dicas para você trazer o storytelling para dentro das suas apresentações corporativas. Por que eu digo isso? Pensa comigo. Se eu te pedir agora para reproduzir, para contar a história do Chapeuzinho Vermelho, a história dos Três Porquinhos, a história da Branca de Neve, com certeza você vai conseguir reproduzi-las com muita facilidade e muito rapidamente. E aí eu faço essa analogia. Quando a gente faz uma apresentação contando uma história, as pessoas tendem a, primeiro, se interessar mais por aquilo e, segundo, a não esquecer a informação que você deu, a não esquecer aquilo que você contou. Então, contar uma história durante uma apresentação tem esse apelo mais lúdico, mais interessante, que pode tornar as apresentações, mesmo que sejam bastante técnicas, ou com números, ou com dados, ou com informações técnicas que envolvam matemática, números, enfim, muito mais divertidas. Obviamente, a gente conhece o storytelling das grandes produções cinematográficas, né? Enfim, Jornada nas Estrelas, as grandes séries, os filmes de sucesso. E hoje, por ter sido muito utilizado, a gente consegue trazer algumas técnicas para o nosso dia a dia. Então, nada tão complexo quanto o que foi usado para escrever as grandes produções hollywoodianas e também algo muito simples que seja introduzido no nosso dia a dia e no mundo dos negócios, o que eu acho mais interessante. Uma outra coisa que eu gosto de destacar é que através do storytelling você consegue estruturar melhor a sua história, você consegue estruturar melhor uma história que vai engajar e que vai deixar o público mais afim de te ouvir até o final. Então eu vou te dar 5 dicas, espera até o final do vídeo para a gente poder te ajudar a construir uma história mais interessante. E aí você me fala, Ellen, como é que eu faço isso no mundo corporativo, né? Como é que eu entendo e uso isso no mundo corporativo? Por que usar isso? O porquê é o que eu te disse. Já faz muito tempo, por exemplo, que as grandes empresas de publicidade, as grandes agências de publicidade começaram a contar histórias de produtos, de empresas, através do storytelling. Então a gente já começa a entender aí
que o storytelling não precisa necessariamente ter incluído uma pessoa. Ele pode ser baseado na história de um produto, de uma empresa, de um resultado, de um projeto. Tudo isso pode ser inserido dentro do storytelling. Então, quando a gente faz uma apresentação, qual é a premissa básica? Ter a aprovação da nossa audiência, né? Conhecer, fazer com que a nossa audiência conheça o nosso objetivo e conheça a nossa história da melhor forma possível, de forma que ela consiga, no final, saber exatamente o que você precisa fazer. Então agora que você já sabe o que é o storytelling, que é uma técnica de contar história, é uma habilidade que você consegue desenvolver, existe um passo a passo muito claro para ser feito, eu vou te dar 5 dicas para você usar no teu dia a dia. A primeira dela é que você precisa definir os seus personagens. Você fala, Ellen, como assim definir meus personagens? Eu não estou falando de pessoas, eu estou falando de produtos, eu estou falando de resultado. E é exatamente aí que tem a primeira dica. O seu personagem, o protagonista dessa história, não precisa ser uma pessoa. Ele pode ser um produto, ele pode ser um resultado, ele pode ser um departamento, ele pode ser um projeto, ele pode ser um departamento afim dentro da empresa. Existem várias possibilidades de você escolher protagonistas para sua história que não sejam pessoas. Bom, o protagonista, por que ele é importante dentro de uma história? Porque ele é quem mais se transforma. É ele que passa por todos os desafios, por todos os obstáculos e sai de uma história transformada. Então, defina bem o seu protagonista. O seu protagonista pode ser também um cliente, pode ser um concorrente, pode ser o mercado. Existe uma série de formas de você definir bem um protagonista. E aí, dentro desse protagonista, nas histórias que a gente conhece do cinema, sempre tem um antagonista. Então, você precisa também definir o antagonista. O antagonista, no mundo corporativo, ele também pode ser, não precisa ser uma pessoa. Ele pode ser um outro projeto, ele pode ser um concorrente, ele pode ser um preço, ele pode ser a sazonalidade, enfim. O antagonista são os obstáculos que esse protagonista vai percorrer. E aí a gente tem os personagens coadjuvantes, né, que trazem ações pontuais para dentro da empresa, que pode ser o seu budget, pode ser o orçamento da empresa, pode ser o período que você tem para colocar aquele projeto em andamento. Então, definir os personagens da sua história é muito importante para que você personifique aquilo que você está contando. Então as pessoas já sabem sobre o que você está falando. Então você já tem um personagem, suponhamos que seja um produto, você já tem um antagonista para esse protagonista, para esse personagem, vamos supor que seja um concorrente, e você já tem toda uma série de personagens coadjuvantes que vão ajudar esse protagonista ou até mesmo o antagonista a dar fluidez na sua história. Então pode ser o mercado, o prazo, a verba, enfim, uma série de ações que você escolhe e que você determina que serão os coadjuvantes. Então, na dica 1, defina os personagens. Quem é o protagonista, quem é o antagonista e quem são os coadjuvantes. Já temos aí um grupo de personagens para contar a nossa história. A dica 2 é o contexto que essa história acontece. Ora, se você está falando de um produto, se você está falando de uma verba, se você está falando de um projeto, se você está falando de uma empresa, toda a história ela é ambientada em algum lugar. Ela é ambientada numa cidade, ela é ambientada num mercado, ela é ambientada também num tempo. Existe um tempo, né? Toda a história está ali ambientada no espaço e no tempo. Então é importante que você coloque todos esses personagens que você escolheu dentro desse espaço e do tempo. Então aqui a gente já tem a dica 2, que é o contexto de onde isso acontece. É o mercado que você atua,
é a cidade que você quer atingir, suponhamos que seja um projeto de vendas e que você não esteja vendendo muito bem em São Paulo, por exemplo. Então, contextualize esse ambiente. Aonde esses protagonistas, aonde esses personagens, o protagonista, o antagonista e os coadjuvantes estão ambientados. Então, coloque-os em tempo e espaço. Isso é muito importante, ambientar essa história, né? Toda história que a gente vê no cinema, que a gente vê nas séries, tem uma cidade. No mundo dos negócios não é diferente. Você precisa ambientar esse grupo em algum lugar. Ok, já definimos aí os nossos personagens, protagonista, antagonista, coadjuvantes. Também já definimos na dica 2 aonde isso acontece, em qual mercado isso acontece, com qual concorrente eu estou lidando, com quanto meu orçamento cabe dentro desse contexto. Então eu já ambientei essas pessoas. E aí a gente vai para o ponto alto que eu considero que é o ponto de maior aprendizado, que é a dica 3, que é o conflito. Muita gente confunde um pouco o que é um conflito dentro de uma história. Gente, um conflito não necessariamente é uma briga, tá bom? O conflito são os obstáculos, são as bifurcações, são as decisões que nós precisamos tomar, e isso dentro do mundo dos negócios acontece o tempo todo. São eles que vão dar a direção desse protagonista. E aqui é importante que você defina esses obstáculos. Então, você, por exemplo, se está falando de um produto, ok, o produto é o personagem, o produto é o protagonista, então talvez o conflito seja o preço, né? Talvez o obstáculo de venda seja o preço. Se o personagem, se o protagonista é um cliente, talvez o conflito seja o prazo de pagamento. Você precisa entender quais são os obstáculos que esses elementos que nós escolhemos para contar essa história vão passar. Então, e o principal é que esses obstáculos, no final, eles precisam ser vencidos. Então, é importante que você defina esse conflito. No mundo dos negócios, a gente tem conflito o tempo todo, né? Uma equipe de vendas tem conflitos o tempo todo, tem muitos obstáculos a serem vencidos. Tem a economia do país, tem o preço, tem a concorrência, tem a logística, enfim, uma série de coisas no mundo dos negócios são obstáculos para que a gente venda e atue melhor no mercado que a gente está. Então, a gente já está aqui praticamente no meio da nossa história. Então, você já definiu o protagonista, já definiu o antagonista, já trouxe os coadjuvantes, a gente já sabe aonde esses personagens estão atuando, em que mercado, em que cidade, em que contexto, até mesmo em que país. A gente já sabe quais são os conflitos que eles vão percorrer, quais são os obstáculos, e não precisa ser um obstáculo, a gente pode ter vários obstáculos aí ao longo dessa história que está sendo contada. E imagina aqui comigo, gente, que você está fazendo isso através de slides, numa apresentação de slides. Olha quanto elemento gráfico você pode trazer, quanto o audiovisual pode te ajudar com esse conflito, com essa história. A dica 4 é, para mim, o ponto alto no sentido de finalização da tua história, né? Que é a solução que você traz. Olha, você está lá apresentando para o seu chefe te pediu, falou, olha, eu preciso de uma apresentação falando do produto tal, nós estamos com um problema nesse produto. Como é que você faz? Você precisa, no final, apresentar a solução, e aquela solução que ninguém pensou. Por quê? O protagonista é isso que ele faz. Ele percorre uma série de obstáculos com soluções diferenciadas. E esse é o grande lance, esse é o bacana de uma apresentação onde a gente conta uma história. A gente consegue ambientar e dar soluções que outras pessoas não pensaram. No mundo corporativo, no mundo dos negócios, isso acontece o tempo todo. Por quê? Você tem um produto, você tem um cliente, você tem um departamento, você tem uma empresa que está passando por obstáculos, e você, durante uma apresentação, ao final da sua apresentação,
você não deve só contar o problema, você não precisa contar só a dor daquele protagonista, você também precisa dar a solução para aquilo. E como é que você faz isso? Apresentando dados, fatos que fazem com que você consiga transpor esses obstáculos da melhor forma. E aí o importante, gente, é que você tenha elementos que comprovem que isso é possível, né? Não pode ser uma informação vaga. Então, já conhecemos os personagens, já contextualizamos o protagonista, já definimos os conflitos e apresentamos as soluções. Essas são as 4 primeiras dicas que eu te dou. Porém, na estrutura de uma apresentação corporativa, existe uma coisa que me incomoda bastante quando eu vejo, que são aquelas apresentações sem começo, meio e fim. Que tá tudo meio solto na apresentação, que tá tudo muito sem dar liga, que tá tudo muito sem fazer conexão, sem fazer sentido. Então a 5ª dica é: conte uma história com começo, meio e fim. E aí eu vou te falar um pouco mais sobre isso. No começo da história, você precisa fazer uma ótima introdução. Acho que eu já falei isso aqui num outro vídeo. Você precisa fazer com que a audiência fique prestando atenção em você, você precisa dar para a audiência motivos para essa audiência prestar atenção no que você está falando, para essa audiência te dar credibilidade naquilo que você está falando. No meio, você precisa descrever aquela história, você precisa desenvolver aquela história, você precisa contar por que aquele produto está naquela situação, por que aquele departamento precisa de mais investimento, você precisa contextualizar, você precisa trazer dados, fatos, informações, e aí você pode buscar nos mais diferentes meios, né? Dependendo do mercado que você trabalha, a mídia pode ser um ótimo aliado nisso. As informações de inteligência de mercado da tua empresa, as informações do financeiro, as informações de marketing, tudo isso deve estar contido dentro da parte central da tua história. Você precisa contextualizar isso. É muito ruim quando a gente está assistindo uma apresentação que a introdução foi bacana, eu pensei, opa, vou prestar atenção no que ela está dizendo. E de repente eu começo a ficar confuso, porque eu começo a não entender e aquelas informações que aquela pessoa está trazendo não são comprovadas tecnicamente, cientificamente, por números, por fatos, por dados, por informações. Aqui eu faço um outro adendo, sabe? Quando a gente fala que a gente precisa comprovar, trazer dados e fatos, informações, gente, não precisa. Eu não estou dizendo que a gente precisa encher a apresentação de gráficos, de tabelas de Excel, com aqueles números pequenininhos que ninguém vai entender. Seja criativo, pegue essas informações e veja, tire delas o que for mais importante, o que for realmente conclusivo para a sua audiência saber. Então, se é o resultado final, interprete aquele resultado. Um gráfico, você pode interpretá-lo, uma tabela de Excel, você pode interpretá-la e contar de uma forma muito mais interessante. Então, nessa parte do desenvolvimento, é importante e crucial que você dê elementos que sustentem a sua história, que sustentem a sua argumentação, que sustentem aquilo que você está pedindo e que comprovem que o que você está dizendo, se as pessoas fizerem aquilo que você está pedindo, vocês vão conseguir as melhores soluções para a solução daquele conflito, para romper aqueles obstáculos. Então, é muito fácil você contextualizar isso dentro de uma empresa, né? Existem vários departamentos que produzem relatórios, que produzem informações que vão te ajudar a sustentar aquilo que você está dizendo. Então, não negligencie os números, os dados, os fatos, e coloque ali os interesses, né, da empresa, os interesses da audiência, não negligencie isso. E para finalizar essa 5ª dica, eu te digo que a conclusão tem que ser o ponto alto da sua história. A solução que você vai apresentar, a conclusão que você vai dar para a tua história, ela precisa ser lá em cima. E olha, eu te digo mais, ainda que seja uma conclusão
com informações não tão positivas, suponhamos que sejam resultados, por exemplo, que não estão dentro da meta, né? Não atingiu a meta que você queria. Existe uma forma mais bacana de você contar isso. Existe uma forma mais lúdica e mais interessante e mais impactante, sem gerar mal-estar, para que você consiga contar e dar essa conclusão. Então, quando você construir uma apresentação, além de você pensar em tudo isso que eu falei, nessas 4 primeiras dicas, né, de definir os personagens, o contexto, o conflito e a solução, não negligencie a estrutura da sua história. É essa estrutura que vai ajudar você a percorrer um caminho mental junto da sua audiência, para que exista conexão entre as informações. Sabe, você já deve ter feito uma apresentação assim, ou você já pode até ter visto uma apresentação assim, que cada slide parece uma história separada. Gente, isso me incomoda muito. Cada slide parece um fragmento de um pensamento. E na verdade não pode ser assim. Cada slide tem que representar um pensamento fluido, um pensamento linear, um pensamento que se conecte, e isso você faz estruturando a sua narrativa. É a sua narrativa que vai fazer com que a história que você está contando faça sentido. Então, dentro dessa narrativa e através dessa técnica do storytelling, você deve escolher as palavras que fazem sentido para aquele contexto, as informações que fazem sentido para aquele contexto. E o que eu percebo é que quando a gente constrói uma apresentação baseado nas técnicas de storytelling, ela fica muito mais divertida. Ficando mais divertida, ficando mais lúdica, tendo um bom apoio visual, do audiovisual que você vai produzir, gente, essa apresentação é matadora. Não adianta, não vai ter para ninguém. Você vai conseguir dar protagonismo para aquele personagem que você escolheu. Você vai conseguir derrotar o seu antagonista com argumentos, com contexto, com informações, com números, com fatos e dados. Você vai mostrar e provar para a tua audiência que aquele conflito tem uma solução e todo conflito tem uma solução. E aí é interessante que você pegue exatamente a dor daquele protagonista, a dor daquela empresa. E uma coisa que eu gosto muito como resultado final, né, assim, de uma história construída, baseada no storytelling, ainda que no mundo dos negócios, é que as pessoas se vejam dentro dessa história. É que as pessoas pensem assim: gente, isso acontece comigo. Cara, eu já passei por isso no meu departamento e eu não pensei nessa solução. Talvez eu consiga aplicar lá. Puxa vida, isso pode vir a acontecer comigo. Como é que eu faço para minimizar e mitigar esse risco? Então, uma história e dentro de uma apresentação corporativa deve fazer com que a audiência aprenda algo novo. Deve mostrar que aquela solução que você trouxe pode ser encaixada em outras possibilidades. E outra dica que é muito importante: treine isso. Não ache que você construiu uma história e que você vai conseguir contá-la facilmente. Você precisa treiná-la. Por quê? Com esse treino você vai ajustando a sua narrativa a esse passo a passo. Com esse treino você vai vendo se a história do seu protagonista está realmente bem contada, se o seu antagonista está muito claro, está bem definido, se o contexto daquele trabalho, se o contexto daquela apresentação, se o contexto daquele produto, daquele projeto está bem explicado, né? Se aquele mercado ficou bem claro, se o orçamento está bem definido, se o conflito vale a pena ser transpassado, se o conflito vale a pena ser vivido. A gente vive em conflitos diariamente, né? Assim, se vai para a direita, se você vai para a esquerda, se você atende o telefone ou se você não atende o telefone. Então imagina que você agora está aí, o seu chefe acaba de pedir uma apresentação e você não sabe o que fazer. Siga esse passo a passo, que eu tenho certeza que você vai produzir um material diferenciado. E, gente, uma coisa que eu gosto muito, uma frase que eu ouvi de uma médica, mas que faz todo sentido para mim, é que quando a gente conhece a base, quando a gente conhece a estrutura, quando a gente conhece o panorama
do que tem que ser feito, você vai treinando e vai fazendo naturalmente. Então conheça essas técnicas de storytelling, aprenda a definir os personagens, aprenda a definir o contexto, busque dentro daquele universo do que você está falando esse conflito, apresente a solução e faça uma história bem estruturada com começo, meio e fim, que eu aposto com você que as suas apresentações jamais serão a mesma. Gente, uma apresentação corporativa, ela precisa ser divertida. Hoje, o que a gente mais vê no mercado são apresentações chatas, complexas. Uma coisa interessante é que às vezes a gente ouve um apresentador, né, performando com uma narrativa formal demais, muito complexa de ser entendida, quando a coisa pode ser simples, não precisa ser dolorida. Eu sempre me divirto muito quando eu estou construindo uma apresentação para mim ou para os meus clientes, quando eu estou fazendo um pequeno roteiro para um vídeo ou para uma live, eu sempre me divirto. Eu procuro trazer elementos que façam as pessoas se sentirem no meu lugar, que façam elas vivenciarem aquilo que a gente viveu. E é isso que você que está aí me escutando tem que fazer. Você que está dentro de uma empresa, é demandado o tempo todo para produzir comunicação corporativa, não pode negligenciar o storytelling, não pode negligenciar a importância de se contar uma história quando você estiver fazendo uma apresentação corporativa, uma apresentação de negócios, seja ela de qualquer natureza. Se você está falando com seu cliente, se você está falando com seu líder, se você está falando com os colaboradores da sua empresa, se você está falando com o público interno, se você está falando com o público externo, não importa. Sempre é mais interessante e mais engajador você contar uma história com essa estrutura, né? Com esse começo, meio e fim e com essa ambientação que eu falei. Então, conta pra mim se você já escreveu uma história, já construiu uma apresentação baseada no storytelling e me diz qual desses pontos você acha que é mais difícil de você identificar dentro da história que você quer contar para colocar na narrativa. A narrativa, gente, é a parte mais difícil de ser feita, não é a parte mais fácil. Escolher as palavras, escolher a fluidez desse texto não é tão simples, mas é viável e pode ser muito divertido. Você pode usar metáforas, exemplos, elementos que trazem para a tua história uma delicadeza e uma sofisticação de comunicação que vai com certeza impulsionar a sua carreira. Então me conta aqui nos comentários o que você gostou mais desse vídeo, qual é a etapa que você achou mais complexa, que a gente também pode fazer um vídeo falando sobre isso. Eu te vejo no próximo vídeo. Um beijo!